Vamos para mais uma atividade. Hoje vamos estar respondendo a página 129 e 130 do livro Bem Me Quer Mais, Língua Portuguesa, quarto ano. No enunciado lá em cima diz: leia este texto expositivo sobre a origem do sorvete e faça o que se pede. Quem foi inventado primeiro, o sorvete ou a geladeira? O que vocês acham? Você sabia que o sorvete foi inventado muito antes da geladeira e do freezer? Isso mesmo. Embora a origem dessa delícia refrescante tenha se perdido no tempo, é provável que o sorvete tenha surgido na China há cerca de 3.000 anos. No início, ele era mais parecido com a atual raspadinha. Não levava leite e geralmente era feito com neve, suco de frutas e mel. Apesar de estar cercado de lendas e muitas controvérsias, sabe-se que a história do sorvete tem uma forte ligação com a evolução das técnicas de refrigeração. Em 1100 a.C., os chineses já sabiam como conservar o gelo formado naturalmente no inverno para usá-lo durante o verão. Até a criação do refrigerador mecânico, no final do século XIX, um cozinheiro para servir sorvete ou outras sobremesas e bebidas geladinhas em dias de calor dependia dos suprimentos naturais de gelo, retirado de lagos e rios durante o inverno ou do alto das montanhas. Por volta do século XIII, uma outra descoberta importante sobre a refrigeração permitiu o aperfeiçoamento da produção de sorvete, a de que a adição de sal ao gelo baixava a temperatura da mistura para menos de 0 graus. A partir de então, era só pôr os ingredientes já batidos num recipiente de metal e colocá-los dentro de outro recipiente maior, de madeira, com a mistura de sal e gelo, que o sorvete congelava bem mais rápido. Nessa época, no entanto, ele ainda estava longe de ter aquela textura suave que conhecemos hoje, e também não levava leite nem ovos. Só em meados do século XVII, provavelmente na Itália, os novos ingredientes foram se incorporados à receita. E aqui terminamos a leitura da página 129. Iremos agora ver a 130. Pronto. Na página 130, pede as questões. Nos itens A e B, assinale com X a alternativa correta. A. O texto expositivo lido apresenta lugares relacionados à história do sorvete? Sim. Você marca aqui, porque o texto ele está relacionado com a história do sorvete. O texto expositivo lido apresenta opiniões sobre a fabricação de sorvete? Não, não é opiniões. Exemplos de pessoas relacionadas à história do sorvete? Também não. Então, a resposta correta é a primeira. Na letra B, a expressão, apesar de estar cercado de lendas, significa que, essa palavra, apesar de estar cercado de lenda, o que significa? Todos os acontecimentos apresentados no texto ocorre de verdade? Não. Alguns acontecimentos apresentados no texto pode ser verdadeiro? Isso, tá? Significa isso, apesar de estar cercado de lenda, ou seja, algumas coisas ditas pode ser verdadeiro ou não. Então, você marca aqui a letra B. Na letra B, esse segundo aqui quesito. Na letra C, observe as expressões destacadas no texto. Que informação elas acrescentam às orações? E aí a gente vê que as expressões destacadas no texto, vou voltar lá para o texto, que são essas aqui em destaque, que são os anos, certo? A época
Tudo relacionado aos séculos e aos anos. Então, na letra C, observe as expressões destacadas no texto. Que informação elas acrescentam às orações? Elas dão a ideia de tempo. D. Qual é a função das vírgulas que segue as expressões destacadas no texto? Ela separa as expressões do tempo nas orações, na frase, destacando-as. Na letra E, observe as expressões delícia refrescante e os novos ingredientes no texto. A que termo cada uma delas está relacionado? Delícia refrescante refere-se ao sorvete, certo? E os novos ingredientes refere-se ao leite e ovos. Que tem sorvete que eles colocam ovos. Não experimentei, mas existe sim. F. Releia o trecho a seguir. No início, ele era mais parecido com a atual raspadinha. A que palavra o pronome ele se refere? Aqui, ó. No início, ele. Ele quem? Ele, o sorvete, ok? Então, respondido a página 130. Então, até mais. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dão sugestões de mais páginas e mais livros para a gente estudar junto, ok?